Olá, eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e nós estamos reunidos para a continuação do nosso módulo Teologia Bíblica, o módulo de introdução. Sejam bem-vindos, se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja notificado quando um novo conteúdo já estiver disponível aqui na plataforma do YouTube. Compartilhe com mais alguém, reveja os vídeos aulas quantas vezes for necessário, porque é muito importante para o seu conhecimento e para o seu desenvolvimento espiritual. Querido seminarista, eu estarei aqui repetindo alguns pontos da aula anterior, que são princípios históricos de interpretação. Estarei aqui relendo esses tópicos para que vocês possam fazer as suas anotações e lembrando que esses tópicos são fundamentais para que você cresça saudável, bíblico e que você exerça o ministério com excelência. Lembrando, querido seminarista, que é preciso dedicação, compromisso e força de vontade. Os nossos vídeos aulas são panorâmicos, são apenas tópicos de pequenas introduções, mas a responsabilidade de estudar, de crescer, de pesquisar, depende de cada um de vocês, ok? Regra 1. Uma vez que a escritura originou-se no contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Princípios históricos de interpretação. Quando você começar a estudar uma determinada passagem bíblica, faça as seguintes perguntas. Primeira pergunta: quem escreveu? Aqui fala da autoria. Quando escreveu? Aqui fala da data. Onde escreveu? Lugar. O que escreveu? Conteúdo. Por que escreveu? Motivação. Para quem escreveu? Destinatário. Em que ocasião escreveu? Aqui fala do contexto. Prezado seminarista, é muito importante que nós venhamos entender e compreender esses pontos que são de grande importância e conhecimento teológico, porque a pregação, o conhecimento precisa levar a sua mente a compreender as verdades contidas na palavra do Senhor. Uma boa interpretação é fundamental. Uma análise correta dos textos bíblicos é muito importante e é necessário que haja dedicação. Muitas pessoas erram na sua interpretação bíblica porque não estudam o texto corretamente. Pessoas que não buscam profundidade com o texto, não mergulham em águas profundas, não vão poder conhecer e ter uma vida transformada por meio da palavra de Deus. Para ser um cristão autêntico, bíblico e eficaz, é preciso que haja dedicação, força de vontade, estudar a palavra, aplicar a palavra corretamente. É preciso que conheça de fato o texto bíblico. Se não tiver o texto, não há pregação. Se o texto não for valorizado, não há como extrair e aplicar e ensinar às pessoas o verdadeiro conteúdo. Interprete
as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Estes pontos que eu estou aqui explicando para vocês são pontos que nós temos gravado aqui na plataforma do YouTube e eu estou aqui recapitulando e explicando alguns pontos desses passos a vocês. Nós precisamos interpretar as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Nós não podemos colocar as nossas ideias no texto. Nós precisamos interpretar corretamente a Escritura no sentido que tinham no tempo do autor. Vivemos em um tempo, querido seminarista, onde muitos colocam seus pensamentos no texto, inventam palavras, inventam histórias, estão ferindo o conteúdo bíblico. Lembre-se, nós precisamos ter zelo, nós precisamos ter cuidado nas análises e estudar o texto da forma certa. Não estude a Bíblia correndo, não leia a Bíblia com pressa. Estude, releia o texto, analise o texto, interprete o texto, porque isso vai contribuir para que você faça uma boa exegese, uma boa hermenêutica e que você possa fazer uma boa homilética. Precisamos entender que um sermão bem estruturado é um sermão bíblico, um sermão que contém verdadeiramente a palavra de Deus. Sempre que estudar uma palavra ou um conjunto delas, você deve determinar 4 coisas. A primeira, o uso que o autor fez dela, sua relação com o contexto imediato, seu uso corrente na época em que foi escrita, seu sentido etimológico. Olha só, repetirei mais uma vez. O uso que o autor fez dela, sua relação com o contexto imediato, seu uso corrente na época em que foi escrita, seu sentido etimológico. Lembre-se, quando nós entendemos esses pontos teológicos, nós teremos firmeza no nosso diálogo, na pregação, na explicação. As pessoas precisam ter um compromisso real com o texto. Precisamos analisar um ponto muito importante. Não basta amar a profundidade. Você precisa mergulhar nessas águas. Não basta amar a teologia. Não basta conhecer a palavra. Você precisa mergulhar nessas águas. Você precisa ter um compromisso real. Você precisa entender que a palavra precisa nortear a nossa vida, nortear o nosso pensamento, para que de fato nós iremos compreender. E quando a palavra norteia a nossa vida, nós iremos entender e compreender que a palavra de Deus transforma o nosso caráter, nos molda e nos faz ser uma igreja bíblica, enraizada e uma igreja teológica. Um discípulo é aquele que sempre valoriza o conhecimento. O conhecimento teológico, querido seminarista, precisa ser valorizado. Não deixe que ninguém confunda sua mente. Não deixe que ninguém aplique palavras em você fora do contexto. Analise aquilo que é pregado. Porque um discípulo que ama a Cristo valoriza o conhecimento e ele tem um bom conteúdo dentro de si. A princípio, o ministro do Evangelho
precisa ter um compromisso inegociável com as doutrinas bíblicas. O verdadeiro discípulo, ele não negocia o evangelho, a teologia bíblica. Um discípulo cristão, ele entende que as doutrinas bíblicas são eficazes para conhecimento, para fortalecimento e para transformação. O verdadeiro ministro é alguém que rema, mesmo sem ser conhecido, mas que faz o barco chegar ao seu destino final. Estudamos teologia, pregamos o evangelho, ensinamos a palavra, não para ter conhecimentos de homens, mas para a glória, o louvor e a honra do nome do Senhor. Então, querido seminarista, estude, leia, porque a nossa função não é reconhecimento, mas sim fazer o barco chegar ao seu destino final. Lembre-se, a receita da exegese é, em suma, manter o coração nas Escrituras, a cabeça no céu e os pés no chão. Seja sempre um cristão autêntico e que o poder de Deus, a graça de Deus te fortaleça em todos os seus caminhos. Querido seminarista, aqui é o professor Gabriel Soares Rosa. Eu te aguardo no nosso próximo encontro, onde vamos recapitular alguns pontos dessa aula e vamos juntos crescer no conhecimento bíblico e teológico, de uma forma simples, objetiva, mas que vai nos mostrar, nos orientar o sentido correto, o sentido teológico de viver uma vida centrada nos propósitos divinos do Senhor. Deus te abençoe e a paz do Senhor.